Pessoal, a gente viu então que a geração Baby Boomer desenvolveu no pós-guerra aquela cultura do way of life americano, relações de longo prazo, e foram exportando esse modelo de pensar para outras gerações. A geração X, que é conhecida como a geração sacrificada, né, do Generation X, né, a geração do machado, a geração que foi talhada, se frustrou com várias questões que estavam acontecendo nos contextos culturais, econômicos, sociais, políticos. Então, possibilidade de uma guerra, epidemia da AIDS, economia arruinada, demissões em massa, então eles se frustraram muito. Então você forjou pessoas com a cultura muito mais de competição, só que uma competição nesse caso que muitas vezes, se não for explorada do jeito certo, causa uma cultura mais predatória e naturalmente isso vai se refletir como as pessoas enxergam. Eu mesmo tive alguns chefes, alguns líderes que eram da geração X. Tive a experiência de passar por mais de um chefe com essa característica. E é muito interessante porque eram pessoas mais desconfiadas no sentido não do caráter, da índole, mas simplesmente de eles querem uma evidência que sustente seu ponto de vista, eles querem ver para crer. Então é natural que com essas pessoas você tem que arrumar elementos que mostrem que a sua linha de raciocínio, o teu produto, o teu serviço, a tua solução, sua forma de enxergar está correta, porque está ancorado em alguma evidência que os deixe mais seguros de que aquilo vai funcionar. Mas ao mesmo tempo são pessoas incríveis para lidar com momentos de contingência. Eu não tenho dúvidas que momentos como esse que a gente está vivendo aqui, de reclusão, Covid, reinvenção, como se adaptar, essa é uma geração que tem muito potencial, muita habilidade para lidar com problemas como esse, porque eles já viveram isso. Então utilizar de pessoas que estão aí, né, nessa geração efetivamente, pode ser muito útil para lidar com crises. E logo depois você tem a geração Y, que é uma geração ali, hoje você vai pegar aí o pessoal que está ali a partir de algumas literaturas até divergem de quando essas pessoas nascem. Alguns falam 78, outros falam 80. Enfim, é uma galera que vai ter aí entre 22 e 40 anos. Tá? Eu sou da geração Y, inclusive, que também é conhecida como millennials. Tá? A gente viveu esse advento quando, né, de observar como que a internet, né, os anos 2000... a diversidade computacional, vou colocar dessa maneira, começou a entrar na nossa sociedade de maneira mais plural, mais massiva. Então, a nossa geração é uma geração que teve origem e se determina, eu acho que a grande diferença é porque a gente começou a ser mais questionador. Por isso é a geração Y, Generation Y. Y significa Y, mas o Y também é a pronúncia de porquê em inglês. Então, nós somos uma geração que questiona muito mais o porquê das coisas. Tá, tem que fazer assim, desse jeito, mas por que tem que ser assim? Por que não tem como ser de um outro jeito? Tá, na geração X é importante que se diga que para eles o sinônimo de sucesso era conseguir vencer, era conseguir acumular e muitas vezes anular, derrotar, destruir, superar o outro. Isso representou muito sucesso para essa geração. Eu acumulei, eu venci, eu prosperei, eu tenho dinheiro na conta, eu tenho bens. Você pode ver que nas referências que eu dei ali do Lobo de Wall Street, você vê muito isso, essa questão da ambição de forma muito aguçada, já levando ali para um ponto quase que de ganância no caso desse recorte. Então a gente precisa tentar trazer para um equilíbrio. E a geração Y começou a questionar, não, mas por que tem que ser assim? Por que funciona desse jeito? E a geração Y começou a entender e questionar que, primeiro, eu só preciso me conectar com aquilo que é relevante para mim. Tem muito a ver com propósito. Então é uma geração que começou a se dividir em comunidades. Né? Ou seja, não, eu gosto de rock and roll, por exemplo, eu vou então colar com a galera que gosta de rock and roll. Eu vou me relacionar com esse pessoal. Sei lá, o pessoal que gosta, vamos supor, um gênero bem diferente, que gosta de samba, que gosta de axé. Não, essa é uma galera que, cara, não tem nada a ver comigo, eu não vou me misturar com esse pessoal, não. A gente tem um pouco disso, né? E a gente começou a perceber que a velocidade de informação começou a se intensificar. Então tem algo que muda aqui para a geração Y incrível, que é o seguinte: antigamente o diferencial de alguém enquanto profissional era, tá, que conhecimento que você tem? Por quê? Porque o conhecimento era motivo de autoridade, as pessoas que tinham conhecimento elas eram ovacionadas. Hoje em dia, convenhamos, conhecimento está disponível para todos. Se você tem o WhatsApp no seu celular, você tem acesso a quase todas as informações do mundo. Agora, o diferencial é, nesse novo mundo, o que você faz com a informação que você tem? Que problema você resolve? Que cliente que você converte?
Que case que você consegue construir por meio de um atendimento diferenciado, de uma negociação que você conseguiu concretizar? Aí sim, aplicar a mentalidade de discípulo, essa é a diferença para o mundo de hoje. E a geração Y trouxe essa questão de propósito, ou seja, agora não é só acumular, eu não quero mais ficar competindo, eu quero colaborar, eu quero ser feliz, eu quero ter propósito, eu quero fazer algo que tenha significado para mim. Esse é o sinônimo de sucesso. E logo depois a gente vai ter a geração Z, que é a geração que nasce ali de 1995 até 2010, que é uma geração que já entende diferente da geração Y. Não, peraí, eu posso estar com a galera do rock, e aí eu vou ser o mais roqueiro, vou compartilhar, vou viver essa experiência, mas eu também vou colocar a galera que é do sertanejo e tá tudo bem, e aí eu vou também botar o chapéu de cowboy, fivelão e botina, e é isso aí, e depois a pessoa também vai para um outro universo, então ela percebe que ela pode pertencer a vários grupos. E aí a questão da diversidade começa a entrar mais em pauta. Então a questão de empatia começa a ser mais conversada. E aí o que é importante a gente entender disso tudo é que as gerações, elas mudam a forma de enxergar, para cada uma você tem que se conectar talvez de uma forma diferente. Não tem uma melhor, não tem uma pior. A gente, eu acredito que costuma evoluir. Eu espero que as próximas sejam melhores do que as anteriores. Mas o mais importante é como podemos interagir entre elas, né? E tomar cuidado, porque às vezes você é pertencente de uma geração muito conectada, e aí você não respeita e não entende que outra pessoa está circunscrita a outra geração e que ela pode ter um outro conjunto de valores que foi justamente formatado pelo contexto que a gente viu, social, econômico, político, que estava acontecendo no mundo. Você quer um exemplo que é muito comum nas organizações? Você pega um cara ali da geração Z, um moleque de 20 anos, com muito gás para entregar, querendo fazer a diferença, querendo ser relevante. E aí ele chega pro chefe dele, que sei lá, é da geração X, e ele fala assim, chefe, cara, tem uma ideia aqui, isso aqui é muito mais fácil, cara, a gente tá passando por um processo que tá sendo mais devagar, a gente tem que ficar pedindo aprovação, cara, eu posso fazer uma arte aqui no Canva, sozinho, eu consigo te entregar isso aqui, a gente já põe pra rodar a campanha. Ele olha pra você, tá, deixa eu pensar, deixa eu refletir, acho que não é por aí. Daqui a pouco a pessoa vem de novo, cara, tem um jeito mais fácil de se fazer. E o cara da geração X meio desconfiado, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Aí o que o cara da geração Z faz? Ou da geração Y, que é a nossa, os millennials podem acabar fazendo. Vão lá e mandam uma mensagem pro chefe do chefe. Entram em contato. Olha, tem uma forma mais rápida aqui que eu vi assim, já apresentei pro fulano, não tá rodando, queria conversar com você sobre como botar em prática isso. E aí, essa pessoa que é o chefe do chefe, independente de que geração ele é, ele pode acatar ou não. Mas aí você pode ter um conflito dentro da organização, de comunicação inclusive, porque o chefe da geração X, né, talvez o gerente desse funcionário, desse colaborador da geração Z, se sentiu bypassado, se sentiu atravessado, se sentiu desrespeitado. Peraí, como é que você não está respeitando a questão hierárquica? Como é que você não está respeitando os mais velhos? Como é que você está indo direto no diretor? Você está doido? Você pirou? E aí você começa a ter um desgaste. Então é importante a gente entender como é que vivemos harmoniosamente com cada uma das gerações. Cada uma tem potencialidades e se a gente juntar as potencialidades de cada uma, a gente consegue ter um cenário muito mais próspero. Mas vocês vão perceber que essa questão da geração vai ser muito importante para a gente destrinchar as questões culturais e aí as técnicas adaptadas a esses contextos. Obrigado por ter ficado até aqui, eu te vejo nos próximos conteúdos. Segue com o nosso conteúdo que vai ser show!